Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Passa Esporte, fazer uma introdução muito rápida aqui para vocês. Um vídeo com o Toscano e com o Flávio Saldanha, da Federação FEPAERJ, Federação do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos falar um pouco sobre a situação atual, sobre algumas coisas, algumas regras e algumas leis que a gente tem no Estado do Rio de Janeiro. Sem enrolar muito, já vou pedir para você curtir, se você gostar, comentar, coloca pergunta para a gente fazer pergunta para os nossos representantes aqui do Estado do Rio de Janeiro e se inscreve no canal para a gente crescer. E sorte, e sorte, e sorte. Canal do Passarinheiro no YouTube é o Pássaro Esporte. E sorte, e sorte, e sorte. Canal do Passarinheiro no YouTube é o Pássaro Esporte. Vamos lá, Toscano, bem-vindo. Flávio, bem-vindo. Obrigado pelo tempo de vocês. Boa noite a todos aí. É um prazer. Boa noite a todos. Galera, agora que os homens estão aí, ó, vamos, para você que não é do Estado do Rio, não conhece, Flávio e Toscano são diretoria, né? O Flávio é o presidente, Toscano diretor da FEPAERJ, Federação do Estado do Rio de Janeiro. Esses caras aí são responsáveis diretos por todas as facilidades, por todas as regras, por todas as leis que a gente tem no Estado do Rio. A gente está vivendo um momento super difícil, com gripe aviária, torneio cancelado, transferência bloqueada. Tá osso, mas ainda assim o Estado do Rio tem talvez a melhor lei que trata da criação de passarinho, o melhor conjunto de regras que trata de criação de passarinho do Brasil, e isso é graças a esses caras aí. Flávio, vou começar contigo. Primeira pergunta para você. O que você vê como diferencial do Estado do Rio em relação às outras leis ou os estados que não têm uma lei específica, que seguem a IN ainda? Conta aí para o pessoal entender a questão da lei complementar que delegou para os estados a gestão de fauna, e como que a gente está nesse cenário com as nossas leis. Bom, vamos começar no início, né, Rafael? A coisa tem que começar no início, não dá para começar pelo meio, né? Quando se falou lá em Brasília sobre fazer a lei a 140, né? Então teve várias reuniões. E eu sempre fui contra. Eu nunca votei a favor de se fazer a 140, porque eu sabia que no final ia acontecer isso que está acontecendo hoje, né? Cada estado vai ter uma lei, cada um tem uma regra, a coisa diverge uma da outra, não se consegue fazer um sistema, porque os sistemas vão estar conflitantes, o sistema é IBAMA, ele é em âmbito nacional, né? E quando saiu a 140, que eu não tive como punir ou embargar, né? Ou proibir, eu não tinha esse poder para fazer isso, eu tive que acatar a determinação, que foi uma articulação de pedido político ano passado, né? Porque existia uma pirraça, uma rincha de funcionários do IBAMA com pessoas vinculadas a gente. Então, isso trouxe um mal-estar. Então, se achava que passando para o Estado ia acabar com esse mal-estar, ou seja, passando para o Estado ia tirar o poder do órgão federal, que é o órgão fiscalizador, que é o IBAMA. Mas não tirou o poder. Por que não tirou o poder? Porque o IBAMA continua com o sistema. Nós conseguimos algumas regalias aqui no Rio de Janeiro, nós conseguimos porque nós implantamos uma lei estadual, né? Conseguimos lá um deputado estadual, o deputado Luiz Paulo, que veio por intermédio do Otávio Leite. Luiz Paulo veio em 2013, Otávio já veio lá em 2009, aí nós conseguimos em 2013 e 2014 implantar a lei, onde nós cortamos algumas coisas que estavam lá na IN, que eram muito prejudicial à categoria. Então, a lei do Rio de Janeiro, ela foi feita a supapo, de correria, mas mesmo assim, ela ainda ficou muito boa. Depois ela foi reformada em 18, né? Se reformou a lei em 18 para dar uma melhorada no tema da coisa, né? Naquela redação que estava muito confusa, tinha muita coisa para se tirar. E ela ainda continua muito grande. O próprio deputado declara que essa lei ela é muito grande, ela tinha que ser menor, ainda tinha que se cortar muita coisa dela. E nós ficamos nesse impasse de briga e não conseguimos chegar a lugar nenhum. Na minha opinião, lá em 12, aí eu vou botar, aí eu aponto o dedo, tranquilamente eu posso apontar o dedo. Na minha opinião, a opinião é minha, tá? A Cobrap, ela teria que ter convocado um congresso chamado
os presidentes de federações num hotel ou em qualquer lugar que a gente ficasse lá de 3 a 4 dias, tentando fazer uma plataforma para que todos os estados tivessem a mesma lei ou tivesse uma coisa parecida. Ou seja, no Rio de Janeiro pode botar 50, mas lá no Paraná pode botar só X pássaro, não vou falar números. No Espírito Santo pode botar só Y pássaro. Então isso vai conflitar, entendeu? Vai conflitar e a gente continua sempre na mão do IBAMA, seguindo as regras do IBAMA. Tanto é que aqui no Rio, quando vai se discutir qualquer coisa dentro do órgão, eles consultam o IBAMA. Vamos consultar o IBAMA primeiro, que já não precisa mais consultar, né? Então, quer dizer, nós ficamos nesse impasse, Rafael. Mesmo sendo INEA, mesmo sendo gestão estadual e a gente tendo a lei, a gente fica debaixo do CISPAS, que está todo configurado de acordo com a IN velha, né? Com as numerações e tudo mais, né? Eu me lembro do passado, que para atualizar o sistema, lá no passado, o IBAMA pediu uma emenda parlamentar de alguns mil reais, né? Alguns dinheiro, que eu não sei o valor, que na época o Otávio parece que tinha conseguido essa emenda lá para ajudar, para dar uma formatação no sistema IBAMA, que ele estava muito, muito arcaico, muito ruim. E o IBAMA, na época, eu me lembro, eu estava lá, tinha pedido uma emenda para que fosse dada a melhorada no sistema. E parece que na época o Otávio conseguiu fazer isso e deu uma melhorada no sistema. E se fala hoje que para se fazer um sistema, por exemplo, o Rio de Janeiro, isso custa 2 milhões, 3 milhões, é um valor alto, né? Então o Estado não vai querer investir 2, 3 milhões dentro da categoria, né? Mesmo arrecadando. Muita gente fala assim, nós pagamos trocado, porque o Estado do Rio de Janeiro, em IPVA, ele arrecada trilhão. É um número fabuloso. O número que se arrecada é 4 trilhões de dinheiro só em IPVA. É valores muito alto, entendeu? Muito alto. Então, o valor que a gente paga ao INEA, pelo que o próprio INEA já declarou, não paga os funcionários que vão trabalhar para gerenciar o nosso negócio. E fica difícil. Eu falo para você, lá em 14, quando saiu a lei, o próprio INEA declarou, Rafael, que ele não tinha como administrar o nosso negócio. Não tinha como. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento. Aí, a resposta do presidente do IBAMA na época, do secretário de Meio Ambiente, da Procuradoria, dos deputados que nos representavam, era que nós fizéssemos a PPP. Nós partíssemos para a PPP, Participação Pública-Privada. Talvez conseguisse? Eu não sei. Talvez o grande impasse seria a droga da senha, né? Porque o IBAMA ia achar que nós, criadores, não poderíamos ter acesso à senha, né? Porque o IBAMA acha que todo mundo é mau caráter, todo mundo é traficante, todo mundo é vagabundo, né? Essa é a concepção do órgão pela categoria. E eu não entendo que eu sou vagabundo, eu não sou traficante, entendeu? Então eu não tenho esse entendimento. Mas, politicamente, se perdeu esse direito. Quer dizer, nós brigamos para ter esse direito político e veio um político por trás e derrubou isso tudo, jogou por água abaixo. E foi o próprio político. E nós ficamos nessa situação aqui do Rio de Janeiro, meio sem poder fazer nada. Talvez se a gente tivesse conseguido fazer a PPP aqui no Rio de Janeiro, os outros estados também já teriam conseguido também ter melhoria nesse sistema. Entendeu? Quer dizer, então, aquela entrada que a política deu lá em 14, ela atrapalhou o Rio de Janeiro e atrapalhou os outros estados. Imagina só, se todo mundo tivesse uma PPP, né, os outros estados, a gente estaria bem melhor do que nós estaríamos hoje, né, cara? Com certeza, até para os clubes e para as federações terem mais força, né? A gente estaria com certeza muito melhor. Toscano, dentre esse monte de ações, né, de legislação, de regra e tudo, vamos fazer um bate-bola aí. Tem uma resolução de 2018, né, que foi quando deu um tapa e atualizou a lei, saiu a resolução do INEA 157. Essa resolução do INEA 157, ela é especial para a gente que é criador, para o pessoal que é criador, se faz e tem vontade de transformar a criação num negócio. Essa daí é a especial, né? Essa é a danada da IN 157, né? Fala um pouquinho para a galera o que, numa visão geral, o que é a importância dessa 157 para a gente.
É isso aí, Rafael. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Flávio aí, mais uma vez, boa noite. Então, o pessoal deve entender, né, que essa 157, a resolução do INEA, era do dia 19 de outubro de 2018. Quem quiser ter acesso a esse documento de maneira mais fácil, está na página da federação, né? fepaer.com.br. Em legislação, no link legislação, você encontra esse documento que está sendo citado aqui. O que acontece? Ela estipula todo o trâmite legal para que possa se tornar um criador comercial. Não só comercial, ali é para zoológicos, conservacionistas, mas no nosso caso, especificamente é criador comercial, que é o que tende a todos nós a querer fazer, né? Criação amadora de passeriformes, criador comercial de passeriformes. Então, ali é onde você consegue ter a orientação, né, legal para fazer a sua requisição, tá? Para fazer a sua requisição de autorização ambiental de espécies nativas em cativeiro. Então, assim, pessoal, o pessoal hoje reclama dizendo que não tem como fazer, ela já existe desde 2018, não é tão difícil assim, realmente é um pouco onerosa, porque os valores são um pouco altos das taxas a serem pagas, mas nada também que não possa ser feito, ser pago, e a pessoa pode se enquadrar em uma forma mais ampla da criação de pássaros no nosso estado. Mais uma vez, eu acredito aí que o Rio de Janeiro foi pioneiro nisso aí, por 2018, porque até onde eu sei, são poucos os estados que ainda estão liberados a construção, né, a liberação de criadores comerciais. Muitos estão fechados ainda, desde lá da assinatura da 140, muitos ainda não têm a lei, não têm o sistema próprio, como já foi dito aqui. Então, a gente tem seguido nesse caminho de trabalhar dando condições aos criadores. Nós temos uma atuação estadual. Em conjunto aí com o sistema confederativo, a gente também auxilia na parte federativa, né, a âmbito nacional, mas o foco maior e a atuação maior é dentro do Estado, onde a gente pode atuar mais. Como o Fábio falou, a lei também nossa foi mexida em 2018, e devo de lembrar também que ela agora em 2022, ela também é a pedido dos criadores, dos presidentes de clubes, né? Nós também conseguimos aí junto à LERJ, a Câmara Legislativa aqui, né? A Assembleia Legislativa, dar uma melhorada para que a gente pudesse enquadrar melhor a questão dos torneios dentro do nosso estado, dando condições aos clubes a fazerem os seus torneios de maneiras legais, sem ser necessário deixar de pagar qualquer tipo de taxa, ficar na ilegalidade. Então, o pessoal tem que procurar se informar através de fontes sérias, né, que possam realmente trazer a informação verídica, real, para todos os criadores. Coisa que a gente tem visto que, com esse desespero aí do pessoal, né, em relação à situação que nós nos encontramos, muitos vão buscar informações desencontradas, sem fontes legais, sem fontes firmes, diante do trabalho que está sendo feito. Isso tem atrapalhado também um pouco a nossa situação, né? Por conta de publicações, vídeos, documentos aí que acabam mais atrapalhando a nossa situação do que ajudando, né? Então... Sim. Pessoal, vou fazer um parênteses aqui antes da próxima pergunta. O caminho mais certo de você obter informação de como que está a coisa é você ser sócio de um clube federado, pergunta para o presidente do seu clube, faz o presidente do seu clube, se for o caso, perguntar por e-mail para a federação o status de cada coisa, você vai ter a resposta oficial, você vai trabalhar com aquilo que é oficial, com aquilo que é certo.
essa resolução do INEA 157 que possibilita você transformar o seu criador amador num criador comercial, por exemplo, é uma coisa que durante muito tempo eu achava que era um mito. E olha que eu estou no Rio, faço parte de uma diretoria de clube, já fiz parte de diretoria de outro clube também federado, e o que a gente ouve no Zum 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 é que isso não é bem assim, tem, mas não tem, não está podendo, mas em conversa com o Flávio recente, o Flávio falou, não, está valendo sim a 157, inclusive já tem vários criadores que conseguiram fazer a sua movimentação e a criação do seu empreendimento. Criadores de exóticos, não é só nativo, não. Bico torto, exótico. Então, a gente vai, em breve, eu vou trazer aqui para o canal, vou fazer um convite para um cara que trabalha só com isso, para ele explicar passo a passo como que é o processo para você virar criador comercial. E aí é outra regra. Certo, Flávio? É tudo novo. É outro sistema, é outra regra, é um conjunto de coisas completamente diferentes, mas é mais uma possibilidade do Rio. E por que o Rio tem essas facilidades, Flávio? Por que a gente tem essa situação diferente? Isso daí vem de briga judicial ou isso vem de articulação política? Conta pra gente. Cara, isso sempre veio de articulação política, né? Eu já venho brigando, quer dizer, eu entrei com esse negócio de política na categoria lá em 2005. Nós tivemos lá em 2006 um deputado passarinheiro, cara. O cara era passarinheiro. Ele estava ali no torneio com a gente. Mas eu não vou tocar nesse assunto, isso é um passado. Segue a vida, a gente esquece, não toca nome, vamos em frente. Serviu como lição, serviu como exemplo e segue a vida. Em 13, eu briguei muito. Em 13 não, em 10. Em 10, eu já queria trazer o Luiz Paulo para dentro da categoria. Não consegui. Não consegui por quê? O Luiz Paulo é um político muito sério, ele é muito observador, ele vê primeiro, ele estuda, ele pesquisa, e ele ficou com medo da categoria. Ele já comentou isso comigo na época, entendeu? Aí eu insisti, pedi. Em 13, ele achou que dava para ajudar a gente. Aí ele veio e fez a lei. Ele se propôs a fazer a lei, fez a audiência pública. Tu vê que uma audiência pública nossa, que era para ser uma festa, foi um tumulto. As pessoas foram para lá para tumultuar a Assembleia, né? A audiência pública. Uma coisa que eu não consegui entender. Existia duas facções, na verdade, na audiência pública. Tinha aquele pessoal que estava do meu lado, que na época eu me lembro, era o Tades, era o Leitão, entendeu? O Mário de Volta Redonda, o Rolando. Tinha uma galera. E tinha o pessoal que estava jogando contra, cara. Estava jogando contra. Eu falei, caramba, eu não consegui entender. E esse pessoal, ele vem prejudicando a gente até hoje. Até hoje essas pessoas estão na atividade e prejudicando a categoria. Então, quer dizer, é muita luta. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, Rafael. Você falou que você veio de São Paulo, né? Não é isso? Você veio para o Rio em que ano? 2019. Na realidade, eu sou do Rio, fui para São Paulo em 2003, voltei em 2019. 19. Então, você, em 2009, como é que você criava em 2009? Criava. E sofri muito. 2009, como é que você conseguia pegar teu anel? Como é que você conseguia... Como é que era? 3 anos sem conseguir Não, em 2009, 2008. Como é que você fazia? Lembra? Não, pedia e tinha que ir se eu não me engano, tinha que ir no IBAMA buscar. Tinha que ir lá na casinha dos homens lá buscar o negócio. Isso. Tinha que ir. Era lá em São Paulo. Eu morava em Itu, no interior, tinha que ir lá em São Paulo, capital, para buscar o pacotinho dos anéis. Isso. Aí quando veio o anel Cispaz, como é que foi? Como é que você passou a sua relação com o anel? Como é que passou a ser? Não, depois de muito sofrimento e 3 anos parado de criar sem poder, a gente começou a receber em casa, né? Depois que entrou o anel Cispaz, a gente começou a receber pelo correio, né? Você passou a receber em casa, mas você procurou saber, eu estou perguntando isso a você, porque igual a você, são milhares de criadores no Brasil. Eu não falei no Rio de Janeiro, é no Brasil. Não tem conhecimento. Mas a gente pode passar limpo isso, né? Vamos passar limpo, porque acho que é importante a gente passar esse tipo de coisa limpo.
Você procurou saber por que você passou a receber o seu anel em casa? Ou você assim, tá bom, agora é em casa, estou bem, estou legal, vida que segue? Não sei. Pois é, pois é. O Não que sei. Conta aí aconteceu? pra O gente. IBAMA, Conta aí pra gente. Você tá doido pra contar? Conta pra gente. o IBAMA já queria acabar com a gente lá atrás. O IBAMA já tentou, em 2013, 2012, já terminar com a gente. Tu vê, olha quantos anos eles estão tentando terminar com a categoria. Já se vão 10 anos eles tentando acabar com a categoria. E eles agora deram mais esse empurrãozinho, que pode acabar. Porque essa proposta de extinguir a categoria, ela não veio agora. Ela já veio lá de 13, de 12. Agora, por que você passou a receber o anel em casa? Porque eu gritei. Porque eu estava numa reunião no auditório do IBAMA e o Kurt Tempest, que era o presidente do IBAMA na época, ele declarou, né, que ele tinha uma pilha de processo de fiscalização que o criador amador fazia aquelas coisas erradas com o anel, que é o que tem paralela à nossa categoria. Na nossa categoria tem muita gente honesta, muita gente séria. Eu conheço muita gente honesta e muita gente A séria. Mas maioria, né? A maioria. a maioria, mas tem nós uma somos a maioria, minoriazinha, os bons. tem uma minoriazinha, né, que, porra, suja tudo. Suja tudo. Ele faz a lambança e suja toda a categoria. Entendeu? Eu qualifico que eu estou do lado da coisa limpa. Eu sempre tive do lado da coisa limpa. Toscano também é um cara que sempre esteve do lado da coisa limpa. Nós sempre tentamos fazer a coisa correta. Mais possível, o correto possível. Entendeu? Então, eu briguei na época com o Kurt Tempest, briguei não, dialoguei e solicitei que fosse colocado o anel de aço. Era aquele anel que nós recebemos hoje. Porque é o que você falou, era uma penitência. Eu não posso declarar, era uma penitência para a gente pegar e tirar o nosso anel lá do IBAMA. Porque a gente chegava lá, Rafael, e você comprava 10 anéis de coleiro, né? Porque na época, Toscano, podia comprar até 100, né? Você comentou isso comigo uma vez, que podia comprar até 100, eu não me recordo muito. Aí você ia lá, comprava 10. Aí quando você ia lá buscar os 10, só tinha 5, só tinha 4, né? Porque alguém veio, porra. Aí eu declarei a sacanagem que se fazia na época e falei para o Kurt Tempest que não tinha problema do anel de aço. Mas tinha um valor, o anel de alumínio. Você lembra quanto você pagava no anel de alumínio, Rafael? Era muito barato. Era muito R$ 5. barato. Era 3, não é 5, era 5. Era muito R$ 5. Era 5, eu me lembro que o Kurt Tempest falou era R$ 5 e o anel de aço custaria R$ 14. Esse anel que a gente usa hoje, na época, ia ser R$ 14. Então ele falou que a história é o seguinte, que era um valor absurdo, igual hoje, né? A gente vai no IBAMA, os caras querem saber quanto é que vai ser a genotipagem. Parece até que eles que vão pagar a genotipagem pra gente. Quem vai pagar é a gente, daí. O cara quer saber. A última reunião que eu tive no IBAMA aqui no Rio de Janeiro, o cara, quanto é a genotipagem? Não te interessa quanto é a genotipagem. Quem vai pagar a genotipagem é a gente, né? Você, pô. Então o valor não interessa. O que interessa é a gente cuidar da legalidade. Aí eu falei, Kurt, olha só, eu não tenho problema, a categoria não tem problema de receber, de pagar R$ 14 no anel, desde que esse anel chegue na casa do criador. Eu quero o anel na casa do criador. Então, quem solicitou ou quem fez a proposta do anel chegar na casa do criador em âmbito nacional foi o Rio de Janeiro. Eu não vou falar nem assim, fui eu. Foi o Rio de Janeiro, cara. Não foi nenhuma outra instituição, não. Foi o Rio de Janeiro. Janeiro que conseguiu fazer todos os anéis de todos os criadores do Brasil sem casa. Mas isso por quê? Porque tinha uma articulação política. Tinha uma articulação política nisso. Eu tinha uma proteção política para falar. Eu tinha voz dentro do IBAMA, porque eu tinha um político que me dava voz. E as pessoas não estão entendendo hoje. Nós, o Toscano está procurando, nós estamos lutando para achar essa voz. Nós estamos brigando para achar essa voz, mas não está fácil. E quando você fala do Sebastião, a mesma coisa eu falo do Sebastião, Rafael. O Sebastião ele está procurando uma voz. E essa voz não vem. O Toscano, nós fomos a Brasília, foi muito bem recebido, né, Toscano? Cafezinho, água gelada, o cara recebeu a gente, fez um acordo, pediu prazo, 15 dias, não foi? 15 dias, deu cartão para a gente, e não teve resposta. Entendeu? E não teve resposta. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar agora, deixa
e perguntar para vocês dois, pode ser o Flávio ou o Toscano respondendo. Por que está difícil agora essa ter a resposta e conseguir essa articulação e conseguir chamar, trazer para o nosso lado algum político? Onde está a dificuldade? Fala para mim. A dificuldade está nos nossos erros. A dificuldade, Rafael, eu participei de uma audiência pública no IBAMA, lá na Câmara dos Deputados, entendeu? Que quem deu a gente foi a própria categoria. Levaram o Marqueselli, ele era presidente de uma comissão de agropecuária lá, entendeu? E ele obrigou o pessoal do IBAMA a ir para a audiência pública em Brasília. Eu estava nessa audiência pública lá em Brasília. Pô, cara, foi o maior constrangimento. Por quê? Porque um criador, que eu não vou falar nome, porque eu não sou louco, eu sei o nome, mas não falo, né? Um criador, ele deu para o IBAMA um montão de foto de anilhamento falso, de pássaro com piaro cortado, de aquele anilhador. Ele deu para o IBAMA tudo isso. Hoje o cara não cria nem passarinho, o cara hoje cria cachorro, tá? Quem imaginar sabe quem é. Né? O cara cria cachorro, não cria passarinho hoje não. Aí, ele deu tudo isso, cara, na mão do IBAMA. Aí nós fomos para a audiência pública achando que a gente ia bater do IBAMA. Tomamos uma coça do IBAMA na audiência pública. Porque o pessoal do IBAMA declarou o seguinte: é esse pessoal, deputados, que vocês estão defendendo, cometendo todos esses erros, porque é aquilo que o Toscano acabou de falar para você. O argumento judicial do IBAMA são os nossos erros. São os nossos erros, aqui. Mas aí tem um ponto, né? A gente como instituição, né? A FEPAERJ como instituição, COBRAP, enfim, qualquer uma das instituições que defende a criação precisa combater isso, porque esses erros não são erros da categoria, são erros de alguns elementos que usam a categoria para se beneficiar, né? Mas o Toscano e eu, nós combatemos. Vou te dar um exemplo. Teve um clube, que eu também não vou falar o nome, né, não tem necessidade, que estava fazendo torneio agora, o ano passado, sem a devida autorização ambiental. Entendeu? O Toscano notificou o clube para que perguntasse a ele por que ele estava fazendo torneios sem a devida autorização ambiental, ainda usando a logomarca da federação e a logomarca da COBRAP. O Toscano pediu para que ele falasse. Deu prazo no documento. Tá, porque o documento o Toscano faz, porque é tudo assinatura eletrônica. Nós temos assinatura eletrônica, então o Toscano faz e manda. Não tem problema nenhum. Ele passa para mim ou não, vai, segue. E o cara não respondeu. Ele cagou e andou para o que nós perguntamos a ele. Então, o que nós fazemos? O que nós fizemos? Desvinculamos ele da federação. Porque se ele acha que o dinheiro que ele paga, a federação vai nos comprar ou nos dar uma vantagem, não vai, cara, nem para o Toscano e nem para mim. Nenhuma. Financeiramente, não. Nós estamos fazendo isso. E qualquer clube que hoje, na situação que nós estamos vivendo, federado, abrir torneio, nós vamos fazer isso aí. Nós vamos notificar, nós vamos informar. Se o cara não quiser cumprir, nós vamos desfiliar o clube da federação. Então, nós vamos fazer a nossa parte, cara. Nós não vamos abrir mão de fazer a nossa parte. Agora, infelizmente, é outro exemplo, né? O Rio de Janeiro, Rafael, hoje tem quantos clubes aí, Toscano? Média. Não precisa falar o número exato, não. 70 clubes. 70 clubes. Rafael, você que é de São Paulo, veio de São Paulo, eu nunca fui. Você sabe quantos clubes federados tem a Federação de São Paulo? Não faço ideia, não. Flávio. Não faz? Eu vou te dizer. Não faço ideia. 36. Você sabe quantos clubes tem federado em Minas? Também não. 11. Então, olha o tamanho do estado de Minas, olha o tamanho do estado de São Paulo, olha o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem 70 filiados, fora a bagunça. Entendeu? É verdade. Fora o que dá mais para o IBAMA arrebentar a gente. E olha o tamanho do Rio de Janeiro. Mas por que o Rio de Janeiro tem isso tudo? Porque tem uma lei que favorece. Concorda comigo, Rafael? Com certeza. Tem uma lei que favorece. Aí eu volto a falar. Aí eu volto bato no mesmo prego alto. Por que o Rio de Janeiro tem essa lei que favorece? Porque teve articulação política. Então tá bom. Então agora eu vou fazer uma pergunta para o Toscano. Toscano. Pode fazer.
você é advogado, né, Toscano? Não é não? Advogado é o Flávio? É o Flávio é advogado. Eu sou aprendiz de advogado. Tá bom. Então eu vou fazer uma pergunta para você que você está muito tempo calado. Mas é uma pergunta que o Flávio também pode responder. Eu quero saber o seguinte, na situação que a gente está, né, que a gente tá sofrendo um desmando, né? A gente tem ideologia lá dentro do órgão que regulamenta a nossa atividade e a gente tem lá a situação das transferências, por exemplo, bloqueado sem um justo motivo, né? Porque eles acham uma irregularidade em alguns e travam a transferência de uma categoria inteira. Ah, eu achei um erro no criador de uma espécie, todas as espécies vão estar bloqueadas. Isso daí não dava para a gente brigar na justiça, ir para o pau com os caras? O que você acha? A Federação do Rio já tomou esse caminho de ir para a justiça brigar pelo direito ou pelo que se acha direito do criador? Conta para a gente isso aí. Eu posso aprofundar mais a pergunta para o Toscano? Deixa eu aprofundar mais um pouquinho. Deixa eu aprofundar. Vou aprofundar mais a pergunta para o Toscano. Vai lá, presidente. Vou dar mais na tua pergunta. Toscano, eu tenho um criador, ele mora 300 quilômetros de distância do Rio de Janeiro, 300 para ir, 300 para voltar, resolveu cruzar lá a fêmeazinha de trinca-ferro dele. Vou botar o trinca-ferro, que é a praga, né? E nasceu lá 2 filhotes de trinca-ferro, mas, cara, ele não tem como sair lá dos 300 quilômetros para cá, 300 quilômetros para lá, e aí alguém dá uma piruada para ele, pô, cara, dá nascimento, o sistema é falho, dá nascimento nisso aí. Ele vai lá e dá nascimento no filhote. Aí aparece um outro desgraçado e oferece a ele para fazer a porra da falsificação de anel. Ele vai, bota, dá nascimento. O IBAMA pegou lá isso aí do cara. Cara, mas ele tem a genotipagem do pai e da mãe. E aí, Toscano, o que esse cara faz na vida, hein? Fala para mim. Vamos tentar chegar até nessa parte. Uma pergunta de... Não, eu falei, vamos tentar chegar nessa outra parte que ele perguntou. Assim, Rafael, o que acontece? Nós devemos deixar bem claro de que não é o IBAMA, né? A gente sabe que o órgão em si, IBAMA, o órgão, ele não faz nada conosco. Né? Quem faz conosco é quem está na função daquele órgão, que aí ele usa, né, da sua vontade própria, pessoal, né? Porque o Flávio está aí, sabe muito bem disso, muitas reuniões que nós vamos, a grande maioria delas, quando a gente senta na mesa com esses órgãos aí, a primeira coisa que a gente escuta sempre eu não gosto de passarinho em gaiola. Isso é dito pelo funcionário. Então, assim, a gente sabe que, na verdade, existe uma falsa proteção ao meio ambiente, vamos dizer assim, né? Para esconder a ideologia de cada servidor que ali está com a caneta na mão. A gente sabe muito bem disso. Então, a gente está passando aí essa dificuldade toda de uma forma injusta, talvez sim, porque, como foi falado, é uma minoria, mas a gente sabe que existe, né? Eu costumo falar que são os delinquentes que estão infiltrados aí no nosso meio, que nos traz esse transtorno todo, né? Mas que, no fundo, eles têm essas estatísticas. O órgão tem essa estatística. Então, judicialmente, a gente pode entrar? Lógico, a gente pode entrar judicialmente contra o órgão para buscar qualquer direito que a gente, porventura, acha ter e tal, ou até mesmo que tenha e que está sendo retirado de nós. Mas, infelizmente, a estatística negativa é muito grande, então a gente não tem muito respaldo legal diante das evidências que acabam ocorrendo dentro do sistema, como o Fábio falou aí agora. Sabemos que é uma minoria, né, que muitos criadores criam legalmente, que, na verdade, todos os criadores, né, porque os demais não podem ser chamados de criadores, né? Os criadores, os verdadeiros criadores,
cumpre a legislação. A verdade é essa. Mas, infelizmente, quem dá esse título de criador é o próprio órgão, o próprio IBAMA. Quando ele libera uma licença para qualquer um no sistema e sai com uma carteirinha, sai com um certificado de criador amador. Então, para um todo, todos são, né? Criadores. E a gente sabe que, com isso, alguns acabam se infiltrando para tentar fazer disso uma forma de vida, enfim. Então, assim, vem atrapalhando muito. Agora, nós já entramos, sim, você fez essa pergunta, a federação já fez, nós já entramos, ano passado agora, no final do ano passado, nós tivemos aí uma ação movida contra o IBAMA, a Superintendência do Rio de Janeiro, por uma questão da Operação Gênesis, que é essa entrega de anilhas, né, para o pessoal de colheiro e trinca-ferro, das espécies de colheiro e trinca-ferro, tendo que ir buscar no órgão. Quando nós tínhamos um entendimento, é o que está escrito na lei, né, de que o órgão ele não é proibido de fazer a entrega pessoalmente, né? Ele pode fazer a entrega pessoalmente, se ele quiser fazer a fiscalização, mas é pessoalmente no endereço do criador, na residência do criador. Esse é o entendimento. E não foi isso que o juiz entendeu. O juiz, ele entendeu que o IBAMA está fazendo o papel dele institucional, para o qual ele foi criado, foi fundado esse órgão de proteção ao meio ambiente, que eles apresentaram, o IBAMA foi chamado, né, nos autos para falar sobre aquele que estava ocorrendo ali, diante da petição feita pela federação, e o IBAMA simplesmente colocou toda essa estatística que ele tem dentro do sistema. Assim como o Flávio falou aí, algumas declarações falsas, algumas proporções muito fora do normal, vamos dizer assim, né? Dentro de uma realidade de declaração de sexo e tudo mais, e isso acaba prejudicando quem realmente faz certo, porque contra fatos não há argumentos, né? Então, se ele tem a materialidade dessa irregularidade cometida através de provas do sistema, declarações feitas no sistema, não tem muito o que fazer diante da justiça. O juiz sempre vai dar atenção ao órgão que é o órgão oficial de fiscalização, de administração dos recursos naturais do país, e fica muito difícil. E, como já foi falado várias vezes aqui, tudo isso gera um desconforto para as entidades que estão envolvidas nisso aí. Além disso, né, uma ação judicial, não que a gente esteja com medo, né, e não é isso. Mas quanto mais a gente tenta fazer isso, a gente leva uma pancada de volta. A federação não conseguiu lograr êxito nessa ação. Pelo contrário, né, o juiz ainda condenou a federação a pagar as custas aí, né, que não é baixo o valor. Enfim, mas nós estamos fazendo a nossa parte sempre. Agora, a gente precisa ter essa consciência de não deixar que entrem mais delinquentes, tentarmos tirar esse delinquente do nosso meio, né, e fazer o mais correto possível, e nos unirmos para que a gente possa ter uma força diante de todos esses obstáculos que a gente está encontrando hoje. E essa força que nós vamos ter é só junto com a união, só tendo união nossa. Porque se não for através dessa união e de um apoio político, judicialmente, cara, nós vamos estar, sinceramente, próximo da extinção, porque os fatos, as provas, né, que eles têm contra tudo isso que é feito por esses delinquentes infiltrados, prejudica toda uma categoria. Show de bola. Agora você está esquecendo de responder a pergunta do Flávio, que tocou lenha. O desavisado. Flávio, eu gostei muito do exemplo que você deu, porque, inclusive, é um exemplo que eu imagino que
que tem acontecido bastante nesses casos aí, que é o cara desavisado mesmo, ouvindo história da carochinha, ouvindo, um vai lá e fala, não, pode sim, não é nem que o sistema é falho, de repente ouvindo, não, pode sim, pode ir lá, faz que o sistema deixa, se o sistema deixa, pode. Aí depois o outro fala, não, eu tenho um cara aqui, às vezes não é nem oferecendo a falsificação, às vezes tem gente que oferece como se fosse o verdadeiro, não, eu vou lá, busco para você. E deve ter criador que entrou nessa pelo cano desavisado, mas que criou de verdade, tem a genotipagem do pai e da mãe. Nesse caso, como que acontece? Agora eu fiquei curioso. Porque, Rafael, eu vou virar entrevistador agora teu. Não, faz isso não, que eu não sei responder. Não, você vai me responder, com certeza você vai responder. As perguntas Então, são muito simples. Mete ficha. Quem foi que comprou, ou seja, quem vendia o anel pra gente lá no passado? O IBAMA. O IBAMA. Então, quem fez a licitação para ter aqueles anéis vagabundo de alumínio? O IBAMA. O IBAMA. Ele, por acaso, consultou as federações ou confederações ou alguém para falar que aquilo ali não prestava? Porque ele copiou aquela porcaria daquele anel que já era das federações. Que lá no passado se fazia um montão de coisa errada. Ele foi lá e copiou. Ele não consultou. Se naquela época o IBAMA pergunta para mim assim, Flávio, isso aqui presta? Eu ia falar, não presta. Aí eu falo para você, em 2014, quando botou o anel Cispaz, também foi uma confiabilidade do IBAMA. Do IBAMA. Então, na verdade, cara, se essa porcaria desse anel não presta, e se nego faz tanta coisa errada, o culpado não sou eu. Entendeu? Porque foi o exemplo que eu dei pro Toscano aí. Se o cara provar na justiça, Toscano, que aquele passarinho ali é criado em ambiente doméstico, que o cara tem uma mãe registrada, que o cara tem um pai registrado, e ele cruzou, e aquele passarinho, provado por genética ou por exame de sangue, é um pássaro criado em ambiente doméstico, para mim, o anel passa a ser um mero marcador. É aquilo que nós discutimos. O anel, ele, na minha opinião, ele é um mero marcador numérico. O que vai dar legalidade, veracidade na criação é quando se faz o SIG, a genotipagem. Então, é isso que eu coloquei para o Toscano. Eu entendo que a genotipagem, ou seja, a prova da genotipagem, ela tem muito mais valor do que o anel numérico, que não tem ISO de qualidade, não tem metro, não tem nada. Deixa eu fazer só um adendo aí. Realmente, eu acho que uma das saídas aí, né, mais eficazes, eu acho que é a genotipagem. Realmente não tem muito o que fazer fora isso. Agora, essa questão aí é que hoje nós temos uma legislação que ela, além de ela ser muito rígida em cima, eu acho ela um pouco maliciosa, porque, por exemplo, tem lá uma situação que diz o seguinte, diante de tantos artigos, né, parágrafos e tal, com tudo aquilo que tem que ser feito, tem um deles lá que agora estou tentando me lembrar, não, desculpem, mas eu não lembrei, mas diz o seguinte, usar em desconformidade com a licença, com a autorização permitida. Fazer uso, né, da atividade em desconformidade com a licença expedida, algo desse sentido. Ou seja, tudo que o fiscal achar que for fora da licença, ele vai enquadrar nesse artigo. Entendeu? Então, assim, por exemplo, essa questão aí, eu tenho lá um filhote que está genotipado, mas está sem o anel e tal. Beleza, você comprova que o pássaro ele é legal, que ele é de ambiente doméstico, você tem o pai, você tem a mãe, mas hoje, a legislação hoje atual, ela diz o seguinte, para que você tenha esse pássaro, ele tem que estar com esse mero marcador no pé, que a gente acabou de falar que seria a anilha, né? E não estando, você não está em conformidade com a licença emitida, né? Então, fica difícil. E tudo isso que nós estamos discutindo aqui, tudo isso, só vai melhorar. Mais uma vez a gente volta, se torna chato, o pessoal pode achar que é
forçação de barra, mas não é. Quando a gente tiver essa união e poder fazer novamente uma representatividade forte, politicamente falando, porque tudo isso passa pela política. Dificilmente, judicialmente, aí nós vamos conseguir alguma coisa, porque para a justiça o que vale são fatos. Então, diante dos fatos, diante da legislação, dos fatos ocorridos, dos fatos elencados pelo IBAMA, nós já somos perdedores. Nós, que eu digo, criador amador. Eu sei que não são todos que fazem as coisas erradas. Óbvio, já foi falado aqui também. Mas, infelizmente, as estatísticas estão registradas no sistema do IBAMA. Então, são os fatos que estão sendo apresentados à justiça que derrubam qualquer argumento nosso. Então, como é que isso aí pode se chegar a ser trabalhado? Como o Fábio falou, como foi feito lá atrás no passado. Nós tínhamos uma bancada de representantes, nós tínhamos uma força política, e por aí vai. Então, nós temos que voltar a pensar, não adianta agora chorar o leite derramado, não adianta mais nada agora. Foi falado, foi passado, muitos grupos de passarinheiros não queriam saber de política, você ia botar lá alguma coisa falando, não, isso aqui não é grupo, aqui é para falar de passarinho, não é de política. Só que o pessoal confundiu as coisas, a gente não estava ali colocando uma ideologia política individual, nós estávamos tentando colocar ali uma visão política para que pudéssemos sair vitoriosos diante do que a gente já esperava vir a acontecer. Então, assim, não vem ao caso agora, mas que sirva de exemplo, né? Que sirva de exemplo para todos nós. Não adianta agora ficar dividindo a categoria, pulverizando, como eu falei. Pulverizar nossas forças não vai adiantar nada. Nós vamos chegar ao ponto de extinção, porque se não estivermos unidos, fortalecidos para combater tudo isso aí, pulverizados, grupinho aqui, outro ali, pessoal falando mal, fazendo as coisas erradas, porque muitos acabam se deixando levar pelo aquilo que você falou aí, muitos, o canto bonito da sereia, né? Tem aqueles cantos da sereia bonito que encantam alguns que se deixam levar. Não tem outro jeito a não ser a gente, nesse momento, cortar na própria carne, procurar ver onde realmente que nós erramos, reconstituir isso e sermos fortes diante dessa tempestade, desse temporal que caiu sobre toda a nossa categoria. E seguir firme, cumprindo a legislação, principalmente isso, para que a gente não dê mais munição para que eles atirem contra nós. Porque, infelizmente, é só isso que eles têm, cara. E eles dão a corda para a gente mesmo se enforcar. Muitas vezes, os caras já falaram em alguns grupos que eu participo, falaram, mas a culpa é do IBAMA porque o anel é ruim. Pô, peraí, não justifica, cara. Não justifica. Nós não podemos ter esse tipo de argumento. Esse argumento, é falho. Como é que eu vou justificar? Não, o anel é ruim, por isso que é falsificado. Ele poderia ser de papel, cara. Ninguém tem que falsificar ele. Eu sei que no Brasil, infelizmente, tem uma turma que gosta de fazer isso, se dá bem em cima das coisas, né? Até dinheiro as pessoas falsificam aí e tal, não vai ser um anel que não vão falsificar, eu entendo perfeitamente. Mas a gente não pode chegar ao ponto de achar que isso é normal, que não é. Poderia ser de papel. A gente tem que cumprir com o nosso dever. Para que a gente possa cobrar os nossos direitos, né? A gente tem que cumprir com os deveres. O dever tem que vir à frente dos direitos. Sem cumprir dever, nós não temos direito. Então, assim, a gente tem trabalhado, a federação tem trabalhado bastante. Por mais que as pessoas achem que poderia ser de outra maneira, de outra forma, mas tenho certeza que a federação busca um resultado positivo para o todo. Não é para A ou B. E por ser uma busca incessante de uma melhoria para a categoria, para o todo, é óbvio que não vai agradar todo mundo. Mas isso também não quer dizer que precisamos estar uns contra os outros nesse sentido.
Nós temos estado unidos, seguimos firmes, cumprindo nosso dever, buscando reparar os nossos erros, buscando o apoio político, principalmente agora, nesse momento, que está muito difícil, como foi falado, porque nós tivemos a perda de duas maneiras, né? Uma que foi, deixamos de manter quem já nos ajudava, há muitos anos trabalhava por nós. E também demonstramos a todos os demais que a gente não está unido, que a gente não é unido. Eu não costumo dizer que nós não somos unidos, que a gente não é. Nós não estivemos nesse momento unidos. Então, por isso, eu acho que o grande erro foi esse. Se a gente puder reconhecer esse erro e repará-lo, a gente sai lá na frente muito mais fortalecidos e, com certeza, vitoriosos de tudo isso aí, cara. Show de bola. Flávio, Toscano, obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que não é fácil, véspera de feriado. Flávio já era para estar no avião indo para Miami agora, nesse momento, para curtir o feriadão lá, curtir aí a família. Já são aí, 9h30 da noite e a gente tá gravando. Show de bola. Acho que é muita informação para todo mundo. Pessoal, não vou prolongar mais esse vídeo. Desde já, você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado também. Vamos deixar isso no canal à disposição para todo mundo ver o cenário que a gente está. Por favor, você que está desavisado, você que pega informação no WhatsApp, você que pergunta para os outros, consulta aí, você está direto na fonte, diretoria da Federação do Estado do Rio de Janeiro, contando para vocês como que foi tudo, como que chegou até aqui, quais são os próximos passos e onde está a saída, a direção que a federação está seguindo. Vamos para cima, porque a gente está realmente num cenário muito ruim, a gente está vivendo uma época de crise, e não é só por conta de falta de torneio, que isso é um detalhe. Depois que passar esse negócio de gripe aviária, volta. A questão é muito pior, porque a gente está precisando de quem nos defenda lá dentro da política, e a gente está construindo essas alianças de novo. Flávio, muito obrigado de novo. Toscano, muito obrigado. Os passarinhos do Estado do Rio agradecem a vocês. Os passarinhos do Brasil inteiro agradecem cada um de vocês que são dirigentes de clube, de federação, e está dando tempo para defender a categoria de alguma forma, e vamos para o jogo. Pode se despedir da galera aí. E a gente, quando tiver mais perguntas, mais coisas, se o pessoal for botando no comentário, eu vou chamar vocês de novo também. Já se prepara. Tá, tudo bem, eu agradeço aí a entrevista, a disponibilidade de tempo do Toscano aí também, do Rafael, e falar, galera, a luta continua, a gente está numa situação que eu vejo ao longo desses anos todos. Eu acho que essa crise nossa é a pior crise que nós vivemos hoje. Nós estamos vivendo o pior momento da criação, está esse momento exato, esse momento de agora. Então nós temos que ter calma. Eu acho que não vale a pena a gente partir para outras maneiras. Tem gente falando besteira, eu vou cancelar meu sistema, tem sempre aquele mau caráter, né? E que eu já ouvi alguns áudios induzindo as pessoas a cometer erro, a fazer torneio. Não, por favor, galera, não vá, não participe, ajuda a gente, porque isso da mídia, isso da televisão, e isso suja toda uma categoria. É o que eu falo, o tiro está vindo dos amigos, o tiro não está vindo do inimigo, o tiro está vindo dos nossos amigos, da categoria. Então, se vocês puderem ajudar, ter um pouco de paciência, nós estamos trabalhando, estamos tentando, estamos correndo atrás. Não é por falta de correr atrás de trabalho que a coisa vai acabar, né? Então, ajuda a gente nesse sentido, que talvez a gente consiga ter um bom resultado lá na frente. Boa noite a todos. É isso aí, cara. Rafael, obrigado aí pela oportunidade de trazer um pouco de informação aos criadores aí do Rio de Janeiro, né? Agradecer ao Flávio aí também por permitir eu participar, que o presidente da federação é ele. O presidente é ele, pelo amor de Deus. Corpo, cara. A federação é um corpo, braço, cabeça. Era onde eu ia chegar. Mas o trabalho é de todos nós, tá? O trabalho é de todos nós. É do Flávio, que é o presidente da federação, é seu que faz aí o programa que
cria um conteúdo, que o pessoal que cria conteúdo procura criar conteúdos realmente verídicos, que seja para somar, né, e nunca para dividir mais a nossa categoria. Assim como os demais companheiros aí, criadores, expositores, como o Flávio falou, vamos manter firme, cumprindo a legislação. Nós não somos nada disso que eles intitulam a gente, nós somos preservadores, criadores, e como tais, nós temos que cumprir a legislação e seguir firme. Com certeza, tudo isso vai passar, a tempestade vai passar, talvez não passe com tanta velocidade que a gente espera, mas com certeza vai passar, porque não vai ficar para sempre. E vamos seguir firme aí, juntos, unidos, correndo atrás, batalhando daquilo que é melhor para a categoria, e não individualmente, tá bom, pessoal? Obrigado aí, Rafael, mais uma vez, boa noite a todos. Valeu, galera. Obrigado, hein? E sorte, e sorte, e sorte. Canal do Passarinheiro no YouTube é o Pássaro Esporte.